Olá! O nosso tema de hoje é um conceito que parece estar em toda parte, o empreendedorismo. Mas, em vez de nos atermos às definições mais comuns, vamos voltar a dois pensadores clássicos, Max Weber e Joseph Schumpeter. O objetivo é entender a ação empreendedora na sua essência, como um ato de resistência e de conflito institucional. Para organizar nossa análise, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos discutir a imprecisão do conceito de empreendedorismo, hoje em dia. Em seguida, mergulharemos nas visões de Schumpeter e de Weber. Depois, vamos juntar as contribuições dos dois para definir o verdadeiro papel do empreendedor e, por fim, pensar nas implicações que tudo isso tem para a análise econômica. Pois bem, nosso ponto de partida é a elasticidade do conceito de empreendedorismo. O termo se tornou tão amplo, tão abrangente, que ele corre o risco de perder a sua utilidade como ferramenta de análise. E isso nos leva à pergunta central de toda a nossa discussão. Se a palavra empreendedor é usada para quase tudo, desde uma startup de tecnologia até um gestor público, o que, de fato, constitui a essência da ação empreendedora? O problema é que o conceito passou a incluir não só a inovação radical, aquela que realmente quebra paradigmas, mas também simples mudanças adaptativas, que são, na verdade, só ajustes ao que já existe. Essa flexibilidade toda acaba diluindo a força do conceito original, que era focado justamente na ruptura. Para resgatar essa precisão, vamos recorrer primeiro a Joseph Schumpeter. E aqui Schumpeter faz uma distinção que é fundamental. Para ele, crescimento econômico é um processo quantitativo, é uma expansão dentro das regras do jogo, como uma loja que vira uma rede de lojas. Já o desenvolvimento é outra coisa. É um processo qualitativo, uma ruptura que perturba o equilíbrio do sistema. Essa citação de Schumpeter ilustra o ponto de forma brilhante. O desenvolvimento não é uma evolução suave, é uma perturbação. E é exatamente aqui que o empreendedor entra. Ele não é um agente do equilíbrio, como na teoria de Wallace que Schumpeter tanto criticava. Pelo contrário, ele é o agente do desequilíbrio criativo. Mas como exatamente o empreendedor provoca essa ruptura? Schumpeter identifica 5 tipos do que ele chama de novas combinações. Não se trata só de inventar algo novo, mas de reorganizar os fatores de produção de uma forma radical, seja criando um produto, um processo, abrindo um mercado, encontrando uma nova matéria-prima ou reestruturando toda uma indústria. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: para Schumpeter, ser empreendedor não é uma identidade, não é algo que se é para sempre, é uma função. Alguém exerce a função de empreendedor no momento exato em que está realizando uma dessas novas combinações. Depois que o negócio vira rotina, essa pessoa se torna um gestor, um capitalista, mas não mais um empreendedor no sentido estrito da palavra. Agora, vamos a Max Weber. Ele complementa a visão de Schumpeter de uma maneira fundamental, adicionando uma camada sociológica, a dimensão do conflito entre o inovador e a ordem institucional que já está estabelecida. Para Weber e outros pensadores clássicos, o grande motor da modernidade foi exatamente esse conflito entre inovação e tradição. A inovação nunca acontece no vácuo. Ela sempre desafia diretamente os hábitos, as normas, os valores que estão cristalizados na sociedade. E a tradição, por sua vez, reage, ela resiste a essa mudança. Essa citação de Weber é muito poderosa e revela a natureza dessa resistência. O inovador não é recebido de braços abertos, mas sim com desconfiança, às vezes até com hostilidade. Ele precisa lutar contra a ordem social para conseguir implementar a sua visão. O empreendedor, portanto, é um agente de conflito. E para conseguir superar essa resistência, Weber descreve as qualidades do que ele chama de empresário de novo estilo. E veja bem, não são apenas habilidades técnicas. Ele fala de firmeza de caráter, clarividência e um ponto crucial, um foco ético em reinvestir o lucro para fazer o negócio crescer, e não simplesmente em usufruir da riqueza. É muito importante entender que tanto para Weber quanto para Schumpeter o empreendedor é o que chamamos de tipo ideal. Não é a descrição de uma pessoa real, de carne e osso. É uma construção analítica que exagera certos traços da realidade para nos ajudar a entender um fenômeno complexo. É uma ferramenta, não um retrato. Quando a gente une as perspectivas de Schumpeter e Weber, o que surge é um retrato muito mais preciso e poderoso do empreendedor. Ele não é apenas alguém que cria negócios, mas sim um verdadeiro transformador social e econômico. Schumpeter nos mostra que as motivações do empreendedor vão muito além do simples lucro.
Ele fala do desejo de fundar um reino próprio, da vontade de vencer, do puro prazer da criação. O lucro, nesse caso, é mais um índice de sucesso do que o objetivo final em si. E isso o diferencia completamente do homem econômico racional da teoria neoclássica. As diferenças ficam muito nítidas aqui. A função do empreendedor é inovar, a do gestor é administrar a rotina. A motivação do empreendedor é a criação, a do capitalista é o lucro. E um ponto essencial: o empreendedor lida com a incerteza radical do que é novo, enquanto o gestor calcula riscos em um cenário já conhecido. Por isso, a fonte de capital do empreendedor não é a poupança, mas o crédito, uma aposta no futuro. E assim nós chegamos a um deslocamento analítico que é fundamental. Em vez de enxergar o empreendedor como um produto passivo das instituições, Schumpeter e Weber nos mostram que ele é o agente ativo, que age, que resiste e que luta contra essas mesmas instituições para conseguir forjar uma nova realidade, para impor um novo padrão. Certo. E o que essa visão clássica significa para a análise econômica hoje? Bem, as implicações são profundas, porque elas mudam o foco de onde nós procuramos as verdadeiras fontes da mudança econômica. A grande lição que fica é esta: se nós quisermos entender mudanças econômicas radicais, o verdadeiro desenvolvimento, não devemos olhar para os agentes que se conformam às regras. Devemos olhar para o conflito, para a resistência, para os agentes que desafiam e superam essas regras. A inovação disruptiva nasce da luta. E isso nos deixa com uma questão final para reflexão. Se aplicarmos essa lente teórica ao nosso tempo, quais são as grandes barreiras institucionais, sejam elas regulatórias, culturais ou de mercado, que a inovação verdadeiramente radical precisa enfrentar e superar hoje? A resposta a essa pergunta nos revela onde a próxima onda de desenvolvimento schumpeteriano pode estar, neste exato momento, sendo travada. Agradeço a atenção.